Pastor Sérgio está conosco também. Nos alegramos por esse momento tão bonito. Já ouvimos essas canções. Vamos ouvir a palavra do Senhor nesse momento. Vou pedir para o pastor se apresentar. Ele é presidente da APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, diretor executivo da Missão Kaiowá, entre outros trabalhos. Faça um momentinho falando um pouquinho sobre um pouco desse trabalho antes, se apresentando para a igreja, e que Deus esteja abençoando na palavra que vai trazer para nós. Obrigado. Boa noite, irmãos e irmãs. É um privilégio estar aqui nesta noite. Já ouvi falar muito de Itapeva, mas ainda não tinha tido o privilégio e o prazer de conhecer a cidade. Temos na minha igreja membros que são aqui de Itapeva e que estão lá na Igreja Presbiteriana do Piracicamirim, então sempre eu ouço a respeito de Itapeva, mas não tinha tido a oportunidade. O presbítero Jorge fez o convite o ano passado para que pudesse agendar, para que pudesse participar aqui nesse tempo com vocês. O reverendo Herbert confirmou, e eu quero aqui agradecer o convite feito pelo Conselho da Igreja, na pessoa do pastor, na pessoa do nosso irmão presbítero Jorge, que tenho tido o privilégio de conhecê-lo também nestes últimos anos lá em Piracicaba, e portanto é com alegria que eu estou aqui nesta noite. Como foi colocado pelo reverendo, na verdade nos últimos 24 anos eu fui diretor da Junta de Missões Estrangeiras e presidente da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, onde nós tivemos privilégio de ser usado pelo Senhor para expandir a obra missionária transcultural da IPB por todo o mundo. Deus me deu o privilégio de viajar pelo mundo todo, plantando novos trabalhos, a plantação de igrejas, ensino teológico, ações sociais, enfim, várias atividades que hoje estão sendo desenvolvidas pelos mais de 300 missionários da APMT. Lá no início, em 1998, eu era o secretário executivo da Junta de Missões Estrangeiras e foi-me dado a responsabilidade de pensar, uma vez que eu vinha de experiência transcultural, fui missionário na Guiana Francesa, trabalhei com povos originários, e toda essa experiência foi então me pedido que eu trouxesse para a igreja, e pela graça do Senhor assim pudemos fazer. E nos últimos 10 anos também assumi a direção da Missão Evangélica Kaiowá, como secretário-geral da Assembleia e da diretoria. Então, nos últimos 10 anos, acumulei as duas funções e agora estou mais focado na Missão Evangélica Kaiowá. Estive lá durante a semana toda, cheguei ontem, de madrugada, da reunião que tivemos da Assembleia e diretoria, para tomar decisões importantes na continuidade da Missão Evangélica Kaiowá, que eu creio que muitos de vocês conhecem. Mas infelizmente nessa madrugada tivemos uma notícia muito triste, que foi o falecimento da nossa irmã Margarida, ela esposa do nosso irmão tão querido, reverendo Benjamin, que 40 anos serviram a missão. E em janeiro eles se mudaram para Patrocínio, para gozar da aposentadoria, ela já com 72 anos, ele com 74 anos, para ter um tempo com os seus netinhos, com as filhas, mas aprove ao Senhor levá-la nesta madrugada. Ela foi sepultada agora à tarde, lá em Patrocínio, então peço que a igreja esteja orando pelo nosso irmão reverendo Benjamin, pelas suas filhas, pelos seus netos, pela igreja, e especialmente pela missão, porque ela dedicou a sua vida durante 40 anos servindo os povos kaiowás, terenas e guaranis ali em Dourados. Sou casado, minha esposa Marlene, já aposentada como advogada, tenho 2 filhos, um mora na França já há 18 anos, é cidadão francês, e o outro mora em Campinas, onde me deu a graça de ter o meu primeiro netinho, o Davi, que nasceu com síndrome de Down, e com várias comorbidades, já passou por mais de 20 cirurgias, com 2 anos e 2 meses, e tem sido usado pelo Senhor como um milagre de Deus, como eu vi aqui. Da mesma forma Deus tem feito na vida do Davi. Ele nasceu de 7 meses,
teve que fazer a primeira cirurgia com menos de 20 horas de nascido, onde toda a sua costa foi aberta para fazer o esôfago, porque ele nasceu sem esôfago. Mas Deus tem abençoado o Davi, e o Davi tem sido uma bênção enorme na nossa vida, como família, na vida da igreja. E eu peço que vocês orem pelo querido Davi. É uma bênção de Deus, herança do Senhor, apesar de todo o enfrentamento que os meus filhos, especialmente o Guilherme e a Letícia, têm tido nesse tempo. Ele está vivendo um momento bom, mas ainda há muita coisa para se fazer. Ele usa tráqueo e se alimenta por um bottom no estômago, porque também nasceu com um problema no estômago. O estômago teve que ser operado, virado, porque nasceu o contrário, mas agora ele está se alimentando dessa forma. Louvado seja o Senhor, Ele continua sendo bom. Deus seja louvado. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Quando me foi dito que o culto seria um culto de gratidão ao Senhor, um culto especial, pelos 40 anos da organização desta igreja, eu fiquei pensando no texto que poderia compartilhar com os irmãos e que dissesse respeito à vida e à dinâmica da igreja. E eu gosto muito do Evangelho de Lucas. Dos evangelhos, eu tenho, de certa forma, uma predileção pelo Evangelho de Lucas. Todos os evangelhos, obviamente, trazem-nos o ensino das Escrituras Sagradas. Mas eu tenho uma certa predileção pelo Evangelho de Lucas, pelo que está nos versos 1 ao verso 4 do capítulo 1. Abra sua Bíblia aí e depois nós vamos para o capítulo 4. Eu vou ler alguns versos do capítulo 4, portanto não vou lê-lo todo, mas apenas alguns versos. Mas eu quero introduzir com a leitura do capítulo 1, do versículo 1 a 4, que diz assim: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles, testemunha oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelente Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhais plena certeza das verdades em que foste instruído. Lucas, o médico amado, grego, escreve a Teófilo, o seu amigo, para que ele tomasse conhecimento, tivesse um conhecimento de tudo o que Cristo veio fazer. E ele o faz, e por isso a minha predileção pelo Evangelho de Lucas, e ele o faz com uma exposição em ordem, cronológica. Diferentemente dos outros evangelhos que não têm essa preocupação da cronologia dos fatos. Mateus, escrito para os judeus, se preocupa em apenas relatar os fatos, sem a preocupação cronológica desses fatos. Marcos também não é diferente. Escrito para os romanos, também não tem essa preocupação com a cronologia, apenas a narração dos fatos. João, então, ele vai bem além do que os outros, porque o Evangelho de João começa da eternidade. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E portanto João vai para este Evangelho eterno, não para o Evangelho que começa com o nascer de Cristo. Já Lucas, por sua vez, ele traz essa narrativa do Evangelho de forma ordenada e cronológica. Hoje Jesus fez isso, amanhã aquilo e assim por diante. E essa cronologia me chama a atenção. E é importante, tanto é que o filme Jesus, segundo Lucas, é um dos filmes mais reproduzidos em todo o mundo, como pré-evangelismo, traduzido para mais de 180 línguas no mundo todo. Exatamente por este fato, por ser um evangelho que foi escrito com uma exposição em ordem para Teófilo, a fim de que ele pudesse conhecer tudo aquilo que Cristo realizou. Com isso nós chegamos no capítulo 4. Abra o capítulo 4. E no capítulo 4 nós temos então
a marca do início do ministério público de Jesus. E nesse início do ministério público de Jesus, nós temos, portanto, os princípios fundamentais para a missão da igreja. E aqui nós vamos identificar 4 características importantes que nós temos no modelo de Cristo para sermos uma igreja verdadeiramente missional no nosso tempo. Uma palavra mais atualizada, porque eu sou do tempo da igreja missionária. Missional é uma palavra mais comum nos nossos dias. E aqui então nós temos 4 características que eu gostaria de pensar com os irmãos. Portanto, deixem aberto o texto para que a gente possa então atentar a essas 4 características que eu vejo como fundamentais no ministério inicial de Cristo e que nós devemos reproduzir cada dia na nossa história, no nosso tempo. E a primeira característica que encontro nesse texto, mostrando de forma cronológica as ações do Cristo, que traz para mim, para você, para nós como igreja, nesse momento de comemorarmos 40 anos, para refletirmos se de fato estamos sendo uma igreja missional no nosso tempo. E qual é a primeira característica? E para mim uma das mais importantes, e por isso mesmo a primeira delas. O texto no verso 1 diz que Jesus inicia o seu ministério após receber o Espírito Santo de Deus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. O verso 14 diz também: então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Jesus foi conduzido ao deserto, cheio do Espírito Santo. Ele não iniciou o seu ministério sem antes passar por esta experiência. Ali no Jordão, sendo batizado por João Batista, ouviu-se a voz que dizia: esse é meu filho amado, em quem tenho nele prazer. E nesse mesmo instante desceu sobre ele, em forma de pomba, o Espírito Santo. E então, cheio do Espírito Santo, ele vai combater ao inimigo. Vai resistir às tentações do diabo, demonstrando a sua total dependência do Senhor, sua total dependência do Pai, cheio do Espírito Santo. E esta é a verdade principal e fundamental para nós como igreja do Senhor. Quando Paulo vai escrever a sua carta aos Efésios, ele vai exortar aos Efésios que no convívio, na relação cultual e relacional da igreja, ela deve ser feita sempre cheios do Espírito Santo. Quando Paulo então exorta no seu capítulo 5, dizendo: enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, sujeitando-vos uns aos outros no Senhor. A mulher seja submissa ao marido, o marido ame a sua esposa como Cristo amou a sua própria vida, os filhos obedeçam os pais eduquem os seus filhos no temor do Senhor, os donos do capital reparta bem o seu capital com os seus empregados, com os seus colaboradores, e os colaboradores respeitem bem aqueles que têm o capital e os sirvam. Tudo isso cheio do Espírito Santo de Deus. Portanto, ser cheio do Espírito Santo não é para termos um momento cultico, mas ser cheio do Espírito Santo tem a ver com a nossa vida como um todo. É o nosso relacionamento com Deus, conosco e com os outros. E a igreja do Senhor precisa aprender a ser missional com Cristo, sendo cheia do Espírito Santo para poder ir ao mundo, anunciar o Evangelho da graça, fazendo com alegria e temor, na plenitude do Espírito Santo de Deus. Jesus não inicia seu ministério sem estar cheio do Espírito do Senhor. E o texto diz com clareza: então Jesus, no poder do Espírito, ele inicia o seu ministério. Portanto, a igreja missional, ela tem que aprender com o Senhor Jesus a buscar sempre
a direção do Espírito de Deus sobre a sua vida. Sermos cheios de Deus. Infelizmente, reverendo, na minha experiência, nesses 40 anos de envolvimento com a obra missionária, e nos últimos 25 anos, mais atento e viajando o mundo todo, mais de 66 países, o que eu tenho percebido pelo mundo todo, é que tem muita gente trabalhando para Deus sem Deus. Tem muita gente trabalhando para Deus sem Deus. Talvez aqui tenha também, como também tenho na minha igreja. Muita gente que acha que está fazendo para Deus, mas Deus não está nesse negócio. Falta Deus em muito daquilo que se faz em nome de Deus. Nós precisamos ser cheios de Deus para fazer para Deus. Precisamos ser cheios do Espírito de Deus para fazer para Ele. E por isso precisamos buscar humildemente sermos cheios do Espírito. E é interessante que quando Paulo fala aos Efésios que para sermos cheios do Espírito Santo, nós dependemos uns dos outros. Ele diz, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Portanto, não existe o que hoje é colocado por aí, que você pode ser igreja na sua casa. Você pode ser igreja desigrejado. O texto não nos fala sobre isso. O texto nos fala que ser cheio do Espírito, nós temos que falar entre nós, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Temos que nos sujeitar uns aos outros. Portanto, é no convívio da igreja que nós nos tornamos cheios de Deus. É quando nós aprendemos a suportar uns aos outros, não no sentido de aguentar o outro, mas ser suporte para o outro. É quando nós estamos juntos para orarmos uns pelos outros, para levarmos os fardos uns dos outros. É quando nós estamos juntos para nos aconselharmos mutuamente. É quando nós estamos juntos para chorarmos juntos diante do Senhor. É assim que nós estaremos mais e mais plenos de Deus, plenos do seu Espírito, cheios do seu Espírito. Portanto, uma igreja missional é uma igreja que depende exclusivamente de Deus, e cheia de Deus, ela é no mundo uma luz a brilhar em meio às trevas. Jesus nos ensina no seu primeiro passo, iniciando o seu ministério, cheio do Espírito, ele inicia a sua obra. Ele não foi brigar com Satanás sem estar cheio do Espírito Santo. Nós temos um evento em Atos dos Apóstolos, que nós vimos aqueles que foram lutar contra os demônios, achando que poderiam vencê-los, porque achavam estar pleno de Deus, e não estavam, e nós sabemos o que aconteceu com eles. Levaram uma surra enorme, e muitos estão assim, tentando brigar com o inimigo, sem Deus. E aí nós sabemos a consequência. Então, queridos, o primeiro desafio que eu trago para você nesta noite, para a sua vida, para a minha vida, a nossa vida como igreja, aprender com Cristo, com esse modelo que Ele é para nós, para que sejamos cheios do Senhor. David Bosch, que foi um grande missiólogo do século XX, faleceu na África do Sul, num acidente automobilístico. Ele escreveu um livro, A Missão Transformadora. E eu gosto muito de ler Bosch. Tive o prazer de conhecer muitas das suas ações lá mesmo, na África do Sul, lá em Cape Town. E nos seus livros ele enfatiza que a missão da igreja deve ser conduzida pelo Espírito Santo, pois sem ele a igreja se torna apenas uma organização humana. Sem o Espírito Santo, a igreja se torna um Rotary. Um Rotary que tem a sua importância, mas torna-se apenas um clube de serviços, uma organização humanitária. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus.
A segunda coisa que o texto me ensina, nessa cronologia das ações do ministério de Cristo no seu início, para que nós continuemos sendo, ou se não estamos, devemos ser essa igreja missional centrada nas Escrituras. Olha o que diz o verso 16 a 21, capítulo 4, 16 a 21. Diz-nos a palavra: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo qual me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e a restauração da vida aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhe: hoje se cumpriu a Escritura que acabais de ouvir. Jesus, portanto, lê o profeta Isaías e declara que se cumpre nele a profecia. Então a sua missão é fundamentada nas Sagradas Escrituras. E ele afirma isso claramente àqueles ouvintes da sinagoga naquele instante. Se cumpriu a Escritura. Que Escritura se cumpriu aqui que Jesus está afirmando? A do profeta Isaías? Sim, obviamente, ele está no imediato falando desta profecia. Mas quando ele usa a palavra Escritura, ele está se referindo a toda a Escritura veterotestamentária também. Gênesis 3 está aqui se iniciando no seu processo para se cumprir. E o que é que Gênesis 3 traz como promessa? Que nasceria de mulher aquele que esmagaria a cabeça da serpente, que essa lhe feriria o calcanhar. Portanto, ele está afirmando que toda a Escritura está se cumprindo nele. Jesus não veio reinventar a roda. Jesus veio para cumprir o que a seu respeito estava escrito. O que a seu respeito, ele mesmo sendo Deus, a segunda pessoa da Trindade, inspirou os profetas para escrever a respeito dele. E que ele cumpriria tudo o que foi dito a respeito dele. Ele não fez nada, absolutamente nada diferente do que havia sido escrito a seu respeito e que ele faria. E se você é um bom leitor das Escrituras, um bom estudioso das Escrituras, você vai ler isso, que Jesus não fez nada mais, nada menos do que tudo aquilo que ele mesmo disse que faria, sendo ele Deus, que inspirou todo o Velho Testamento. Quem inspirou o Velho Testamento? Jesus não é Deus? Ah, sim, ele é Deus. E sendo Deus, ele inspirou. E sendo Deus, ele tinha que cumprir tudo o que ele inspirou, porque ele não é Deus, ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo o que ele falou, ele fez. Portanto, queridos, Jesus não reinventou, Jesus cumpriu toda a Escritura, toda a lei ele cumpriu. E aí então o que eu aprendo com isso? O que nós aprendemos como igreja missional que devemos ser, aprendendo no modelo de Cristo, no início do seu ministério, ensinando-nos como fazer, como ser missão, ter uma vida centrada nas Escrituras. Você conhece as Escrituras? Você conhece as Escrituras? Você consegue falar de cor o Salmo 119? Eu ainda não, estou decorando. Algum tempo atrás, cerca de 3 semanas lá na minha igreja, eu passei vergonha. Porque alguém perguntou, na hora da escola dominical,
quantas cartas o apóstolo Paulo escreveu. E aí, uma primeira lá, que praticamente nasceu na igreja, diz assim: 9 cartas, certo de que tinha acertado. E eu falei: meu Deus, não é possível. Alguém que nasceu na igreja, tem 66 anos de idade, e não sabe quantas cartas Paulo escreveu. Eu fiquei pensando, se não sabe quantas cartas Paulo escreveu, o que sabe a respeito de Jesus? O que sabe a respeito de Deus? O que sabe a respeito do Espírito Santo? O que sabe a respeito da igreja? O que sabe? Se uma coisa tão simples que eu aprendi ainda quando criança na escola dominical, eu que sou terceira geração de presbiterianos, eu fiquei pensando, acho que a gente tem que voltar a ensinar como a gente ensinou as crianças na escola dominical de novo. Aquilo que Hebreus vai dizer. Temos que voltar aos rudimentos, a ensinar as coisas a respeito do batismo, porque pelo tempo decorrido já era para estar conhecendo muito mais com profundidade, mas mais de 40 anos se passaram e vocês ainda estão discutindo se a água tem que ser fria ou quente, se o batismo tem que ser de água corrente ou tem que ser de conta-gota, coisas insignificantes e da periferia. Precisamos conhecer as Sagradas Escrituras, porque a nossa vida tem que estar centrada nela. E como reformados e presbiterianos que somos, no ato público da minha profissão de fé aos 14 anos, eu prometi ao meu pastor e ao conselho que eu teria as Sagradas Escrituras como a única regra de fé e prática. A única. Não o que eu sinto ou deixo de sentir. Não o que o pastor diz ou deixa de dizer. A minha regra, a régua que mede a minha vida é as Sagradas Escrituras. E portanto eu preciso conhecê-la. E eu preciso viver uma vida centrada nas Escrituras. Assim como Cristo viveu a sua vida e seu ministério centrado nas Escrituras. O que a gente tem nos dias de hoje é muita invenção. Igreja preta daqui, igreja rosa de lá, enfim. A gente está com muita invenção. Mas pouco conhecimento escriturístico. Pouco conhecimento das Escrituras. As pessoas não sabem mais de cor a palavra de Deus. Precisamos decorar as Escrituras. Precisamos conhecer as Escrituras. Precisamos nos alimentar das Escrituras. Ouvir o que o salmista diz no cântico. Ela é mais doce do que o mel do mel. Eu preciso me alimentar dela como a coisa mais preciosa que temos e que nos alimenta a alma e o coração, que traz conforto, consolo e direção. Cristo viveu a sua vida centrada nas Escrituras. E a igreja missional tem que ser uma igreja que conhece as Escrituras e que vive as Escrituras centrada nas Escrituras. Chris White, também um missiólogo inglês, que substituiu de alguma forma John Stott e escreveu vários livros. Tenho tido o privilégio também de estar com ele em alguns momentos. E num dos momentos que estivemos tomando um café e lendo os seus escritos também, ele destaca que a missão da igreja está enraizada na narrativa bíblica e que sem as Escrituras não há direção clara para a missão da igreja. Sem a Escritura não há direção clara para a vida da igreja. Precisamos das Escrituras. O reverendo Herbert escreveu esse devocionário, eu faço questão de lê-lo, viu? Eu ganhei de presente seu, e vira e mexe eu estou lá. Me faz muito bem ler as suas devocionais ali, colocadas nesse devocionário. E é isso, vocês têm um pastor aqui que escreve um devocionário, leia os devocionários, já ajuda
a conhecer as Escrituras. Eu não falei para ele que ia falar isso não, viu? Ele não vai me dar nada para fazer a propaganda dele, mas enfim, precisamos, é urgente que nós tenhamos uma vida mais focada nas Escrituras. Terceiro lugar, Jesus nos ensina nessa sequência cronológica dessas ações, cheio do Espírito, cheio da palavra. Agora no verso 18 do capítulo 4, ele me dá uma outra direção para que nós entendamos estas marcas da missão da igreja para o nosso tempo, que é a compaixão. A igreja missional, ela é movida pela compaixão. Vejam aí o verso 18 do capítulo 4, vocês estão acompanhando. Quando ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar quem? Os pobres. Enviou-me para proclamar libertação de quem? Dos ricos, nos grandes palácios? Não, dos cativos. E restauração de quem? Daqueles que têm boa visão? Não, daqueles que são cegos. Para pôr em liberdade quem está liberto? Não, quem está sob opressão. Então mostra-nos o profeta Isaías, e Jesus disse, se cumpriu, porque eu vim por compaixão a estes que sofrem. A compaixão está aqui brotando, porque é uma lista de várias situações de enfrentamentos e de conflitos que existe entre nós. E ele diz que ele veio para isso, ele veio para trazer esta libertação a estes que necessitam. E ele demonstra imediatamente que ele veio para isso no verso 33 a 39, olha aí, acompanhe comigo, verso 33 a 39, quando ele diz, achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio, imundo, e bradou em alta voz, que temos nós contigo, Jesus Nazareno, vieste para perder-nos, bem sei que é o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu dizendo, cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra por meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si dizendo, que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem. E a sua fama corria por todos os lugares, Verso 40, ao pôr-se do sol, todos que tinham enfermos, de diferentes moléstias, os traziam e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo, tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Então Jesus imediatamente coloca em prática o texto do profeta Isaías, que dizia o porquê dele ter vindo, para trazer libertação, para curar, para compadecer-se das fragilidades e fraquezas humanas, como se compadeceu do nosso irmão aqui, que estava à morte, e Deus usou no ordinário, que seria a morte, natural e normal para todos nós. Ele age no extraordinário, fazendo com que o ordinário não acontecesse. E o extraordinário foi intervir para que a vida voltasse. Esse é o Deus do milagre, que age no ordinário de forma extraordinária. E Ele faz isso, e tem feito isso por compaixão e por amor. A igreja deve ser esse canal de amor e de serviço aos necessitados. Há 19 anos atrás, me permita, reverendo, falar um pouco da associação, bem rapidinho. Eu fundei uma associação lá em Piracicaba, Associação Presbiteriana de Filantropia. E o meu primeiro sonho foi trabalhar com pessoas que tivessem DI, déficits intelectuais. E aí então, por que disso? Porque lá, 39 anos atrás, bem antes disso,
nasceu um menino na igreja que eu pastoreava lá em Anápolis, que eu comecei a plantar, Orvalho do Irmão, lá em Anápolis. E a funcionária nossa da limpeza me pediu que eu fosse até o hospital, porque o netinho dela tinha nascido. Uma família extremamente pobre. E quando eu cheguei lá no hospital, um presbítero, lá da igreja presbiteriana de Anápolis, que era médico desse hospital, me chamou ao lado e disse assim: olha, isso é coisa de pastor. Eu disse: o quê? Entrei para ver a criança. E quando eu me deparei com aquele menino, ele tinha síndrome de Down. E estava bem caracterizado. E aí então, agora você vai ter que dizer para a mãe e para a avó. E era filho de uma situação daquelas que a gente não quer para ninguém, de um namoro inconsequente, em que a menina se engravidou, e o namorado, ao saber que ela estava grávida, fugiu, sumiu, não tinha mais notícia. E ela agora grávida, de uma família extremamente pobre, o pai alcoólatra, morrera pouco tempo depois, encontrado morto à beira do bar, e ela grávida dessa criança. E a mãe vivendo com o pouco salário que a gente podia oferecer. E aí eu cheguei diante daquele quadro e tinha que dizer àquela mãe e àquela avó que aquela criança era uma criança especial e que precisaria de muito cuidado. Mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando, o que será dessa criança? Eu conhecia as condições daquela casa, de chão batido, aquelas casinhas de Goiás que você deve bem conhecer. E aí então o que fazer? Nós estávamos começando a plantar a igreja, era um grupo pequeno, 20 pessoas aproximadamente, no nosso grupo inicial da igreja. E aí então eu chamei esses irmãos e disse assim: olha, nós precisamos fazer alguma coisa por essa criança. Essa criança não vai sobreviver se nós como igreja não cuidarmos dela. E aí oramos, e a igreja, aquele grupo pequeno, aceitou o desafio de adotar aquele menino, junto daquela família. E nós começamos a cuidar desse menino. E aquilo me incomodou. E começou a incomodar meu coração e a pensar o que nós como igreja temos feito por essas pessoas. Onde estão os Downs aqui? Onde estão os autistas aqui? Tem alguém aqui com autismo, com síndrome de Down, déficits intelectuais? São 10% da população brasileira nessas condições de déficits intelectuais. 10%. Estamos falando aqui de alguns milhões. De alguns milhões. Onde eles estão? Queira Deus que não exista aqui em Itapeva ninguém nessas condições. Mas o que nós, igreja, estamos fazendo? Eu estou citando apenas um grupo. O que nós, igreja, estamos fazendo? Onde está a compaixão de Cristo por estes? E aprove a Deus que eu tivesse o meu Down em casa. Hoje eu tenho 40 deles, acima de 20 anos, com déficits intelectuais, autistas, com síndrome de Down e todos os déficits intelectuais. E que pela graça de Deus nós cuidamos todos os dias, de segunda a sexta. Cuidamos deles. Hoje eu cuido de 200 pessoas por dia, em vulnerabilidade social lá na cidade. O Jorge conheceu os projetos. Ele sabe do que eu estou falando. Mas é muito pouco diante dos desafios que temos. E quem me ensinou isso? Não sou melhor do que ninguém, sou um pecador miserável, que preciso da graça do Senhor todo o tempo, e em tempo todo. Mas nós temos que ter esse olhar de Cristo, o olhar da compaixão, esse olhar para este mundo que está caído e debilitado, e sermos os canais de bênção de Deus na vida dessas pessoas. E sabe, quando crente estressa você, crente me estressa também. Tem uns crentes que deixam a gente meio estressado, né? Pastor, fulano não olhou para mim, não gosta de mim. Já ouviu isso? Eu já ouvi isso muitas vezes. Isso estressa a gente, né? Meu irmão, vai lá, cumprimenta o irmão, abraça o irmão, deixa disso, né? Vai lá, dá um beijo no irmão, dá um beijo lá e resolve esse negócio.
vem me estressar aqui porque o irmão não te cumprimentou, porque não gosta de você. Você já perguntou para ele? Vai lá, dá um abraço, resolve esse negócio. Tão simples, né? Então, quando os crentes me estressam desse jeito, e eu falo assim lá na minha igreja, viu? Fique tranquilo, que eu falo e o povo sabe que eu falo disso lá. E eles me aguentam lá já há 17 anos. Então, eu digo lá, falo, gente, sabe quem me desestressa? Eles. Eu vou lá para abençoá-los? Não, eu vou lá para ser abençoado por eles. E não tenho o beijo e o abraço melhor do que os deles. E quando eu chego lá, aquele abraço, aquele cheiro, muitos deles nem falam, mas o olhar, o abraço, faz um bem para a alma tão grande, que eu saio de lá rejuvenescido até, não só animado, mas rejuvenescido. Deixei de ficar velho carrancudo e passo a ser um velho mais alegre. Velho não, idoso, né? Velho é chato. Um idoso melhor. Um idoso mais alegre. Compaixão, queridos. A igreja precisa ter essa compaixão para com esse mundo que está aí ao nosso redor. Precisando deste abraço. Desse abraço que leva o amor de Cristo com o ato da compaixão. Mas, por último, e eu quero concluir aqui, o verso final. Aliás, antes disso, eu quero citar Ronaldo Lidório, que é um dos nossos missionários, missiólogo também, que tem realizado um excelente ministério na África, aqui no Brasil. Ele escreveu a respeito disso o seguinte: a missão cristã precisa envolver não apenas a proclamação, mas também a demonstração prática do amor de Cristo, através do cuidado para com aqueles que mais necessitam. Por último, verso 25 e 41. Nessa ordem cronológica, lembre-se lá do início, a ordem cronológica. Jesus fez isso, aquilo outro. Jesus cheio do Espírito Santo, cheio da palavra, cheio de compaixão. Agora o que ele diz? Verso 25 a 41. Mas em especial os últimos versos, verso 42 e as 41 e 42. Diz assim: também de muitos saíram demônios, gritando e dizendo, tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia, para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Sendo o dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele, e instavam para que não os deixasse. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. E pregava na sinagoga das Judeias. Então, Jesus aqui menciona a necessidade de ir, de transcender as fronteiras locais. Eu tenho que ir além. Há muito o que fazer aqui, por isso insistiam com ele: não vá embora, fique aqui. Temos muito o que fazer aqui, tem muita gente para ser curada aqui. Não vá, não nos deixe, não nos abandone, não nos deixe sozinhos. E Jesus disse: há muito o que fazer além. E eu vim para ir também para além das fronteiras. É necessário que eu anuncie o evangelho do reino também nas outras cidades. E o que Jesus está me ensinando aqui é que nós temos que ter essa visão da transculturalidade da missão. Eu tenho que ir para outras cidades. E nós, como igreja, precisamos vencer a física. Estarmos aqui, ali e acolá ao mesmo tempo. Só nós podemos vencer a física. Ninguém mais pode vencer a física. Nós podemos vencer. Como vencemos a física? Estando ao mesmo tempo em todos os lugares. É possível? Sim, é possível. Estar em todos os lugares como igreja ao mesmo tempo. E é isso que Jesus está ensinando, que a igreja deve levar o evangelho a todas as nações, sem barreiras, e a música do Jonas nos prova isso, porque Jonas foi levantado para pregar aos gentios e não aos judeus. A Nínive, que foi agora completamente destruída pelos exércitos dos guerrilheiros lá na Síria, ela estava lá de pé ainda.
Está lá, bem ao norte, longe de Israel. E para lá Jonas foi enviado, para pregar no tempo do Velho Testamento para os gentios, para aqueles que não conheciam o Deus de Israel, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão. Nós somos chamados, como igreja, para atravessar a linha das fronteiras e levar o Evangelho da graça de Deus aos povos perdidos, no Brasil e no mundo. No Brasil, nesta noite, estão dormindo cerca de 98 etnias, sem nunca ter ouvido uma vez sequer que Cristo veio ao mundo. Das mais de 300 etnias no Brasil. Há outras, e quem acompanha os noticiários, viram nessa semana, que alguns nativos, que ainda não tinham sido contactados pela sociedade envolvente, foram contactados nessa semana. Seres humanos que nunca viram outro ser humano, senão os seus próprios, no Brasil. No Brasil. No sul da Ásia, especialmente na região da Indonésia, temos mais de 580 povos étnicos que não ouviram o Evangelho de Cristo. Temos mais de 7.000 povos sem nenhum texto bíblico traduzido para a sua própria língua. 7.000 povos. O desafio é enorme para a igreja do Senhor. E portanto a gente tem que atravessar a linha da fronteira. Nós somos estes que Jesus envia para as outras cidades. E precisamos nos dispor a vencer esta barreira. Mas se você não pode ir, você pode orar. Se você não pode ir orar, você pode, e você pode contribuir também, para que aqueles que estão indo permaneçam e anunciem a graça de Deus Salvador em Cristo Jesus. Precisamos olhar para o mundo. A missão de Deus é universal. E a igreja precisa ultrapassar as barreiras culturais para cumprir o nosso chamado global. O nosso chamado é global. Ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Qualquer uma que está perdida nas selvas do Amazonas, estão lá na Índia, estão lá na África, em qualquer lugar, aonde tiver um ser humano que precisa ouvir o Evangelho, eu preciso chegar com o Evangelho da graça de Jesus a este ser humano. Esse é o chamado da igreja. Portanto, queridos, o ministério de Jesus, em Lucas capítulo 4, apresenta para mim, para nós, para a nossa igreja, nesses 40 anos, um modelo claro, para que como igreja, cumpramos com a missão que é dele. A missão é dele, mas ele me dá o privilégio de poder ser os agentes desta missão aqui, enquanto ele me dá a oportunidade de aqui estar. Que Deus possa desafiar essa igreja, para que cada dia mais ela seja essa igreja centrada, missional, de acordo com o modelo que há em Cristo Jesus. Que esta igreja seja cheia de Deus, cheia do Espírito Santo do Senhor. Que essa igreja tenha um conhecimento cada vez mais profundo das Escrituras e viva a sua vida centrada nas Escrituras, tendo-a como a única regra de fé e prática. Que essa igreja continue nos seus próximos anos, tendo um coração enorme, aberto, cheio de compaixão para com aqueles que estão ao redor, perdidos, carentes, de um amor, de um abraço, de um ouvido. Às vezes não é coisas, mas é apenas investir tempo para ouvir alguém, que nós precisamos fazer nos dias atuais. Que nós tenhamos esse coração cheio da compaixão, mas também tenhamos esse olhar para além das fronteiras, e possamos orar, possamos contribuir, possamos enviar, quem sabe, os chamados daqui, jovens e crianças, que venham a ser chamados pelo Senhor para dispor as suas vidas para servi-los nos campos missionários mais distantes do mundo. Que essa igreja seja uma igreja missional, todos os dias da sua vida. Obrigado, que Deus abençoe.